Oi pessoal, meu nome é Rafaela Liberato e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo o mapa astral da Britney Spears. Para começar, ela tem Sol em Sagitário, Mercúrio, Urano e Netuno, tudo na casa 3, ascendente em Libra, com a casa 1 ela tem Saturno e Plutão, Júpiter na casa 2, Marte na casa 12 e Lua na casa 5 com a Vênus na casa 4. Bom, para começar, vou falar um pouco sobre esse ascendente em Libra dela, né? Ela tem a casa 1, que representa o corpo físico, a imagem dela. Ela tem Saturno e Plutão aí. O que é que isso significa, né? O Saturno na casa 1 indica que ela é muito exigente, que ela passou por muitas limitações, responsabilidades e um peso com relação ao corpo físico dela. Como cantora, dançarina, a gente sabe que esse pessoal acaba trabalhando muito o corpo físico, né? Acaba exigindo muito. Então, provavelmente, ela teve muitas limitações em relação à dieta, a exercícios físicos e etc. E isso tem tudo a ver com o Saturno dela na casa 1. Além disso, na parte mental, ter um Saturno na casa 1 acaba dando uma sensação de vazio, um vazio existencial. Fora que a casa 1 é uma casa angular, é uma casa muito forte, e ter o Saturno aí, ele traz muitas limitações para a vida da pessoa. Como a gente sabe, a Britney passou por muitas limitações por causa da carreira dela e tudo, da família, enfim, mas isso eu vou falar um pouco mais na frente. O Plutão na casa 1 dela mostra que ela, durante a vida, vai passar por muitas transformações, né? A gente já acompanhou que no começo da carreira a imagem dela era uma, e isso foi se transformando em outra. Uma imagem de menininha, de adolescente, virgem, para uma imagem de um símbolo sexual, o que representa muito bem a questão do Plutão. Para quem não sabe, o Plutão na casa 1 ou na casa 10, ele dá uma imagem muito sexual, sensual, para a pessoa que tem esse Plutão numa casa da imagem do corpo físico. No caso dela, está na casa 1, que é regida pela Vênus, já que o ascendente dela está em Libra, essa casa 1 é regida, comandada pela Vênus, que está na casa 4, ou seja, muito da vida dela gira em torno da família. E a gente sabe que a família influenciou completamente a vida dela, incentivando a carreira dela artística, colocando ela em competições de dança, de música, viajando para acompanhar ela na carreira dela, enfim. E assim, até controlando, como hoje em dia, né, a vida dela. A família dela acabando exercendo um controle sobre a vida dela. Mas isso eu vou falar um pouco mais quando chegar na casa 4. O regente da 1, na 4, ele representa que ela, a principal área da vida dela é a família. Que essa família tem muito poder em relação a quem ela é, certo? Bom, sobre a casa 2 dela está em Escorpião, como Júpiter lá, ou seja, há uma expansão, há benefícios materiais e etc. Mas a casa 2, além de ser segurança material, também é segurança emocional. Mas onde é que fica essa segurança emocional, né? No caso, o Marte dela rege a casa 2, que tem a ver com tudo que dá segurança, o dinheiro, né? Enfim, os recursos. E o Marte rege na casa 2, esse Marte está na casa 12. Ou seja, ela gasta muito do dinheiro dela com dor, sofrimento, hospitais, coisas escondidas. Provavelmente o dinheiro dela, ela não sabe para onde vai. Porque a casa 12, né, envolve coisas ocultas, por baixo dos panos. Então, provavelmente, atualmente a gente sabe que tudo dela ali é do pai, da família, de quem tá com o poder sobre ela, vamos dizer assim, legalmente. Então, ela não tem consciência de onde vai o dinheiro dela. E o Marte também envolve outros assuntos que eu vou falar mais posteriormente, porque o Marte rege a casa 7 dela também, mas isso eu vou falar um pouco depois. Então, basicamente, a casa 2 dela tem a ver com dinheiro
envolve o fato dela ter muito dinheiro, né? O Júpiter na casa 2, porém esse dinheiro ser gasto com hospital, doenças, e também ser oculto para ela, porque o Marte, que rege a casa 2, está na casa 12, que é uma casa obscura, onde você não tem acesso, já que é antes da casa 1, que é o ascendente, ou seja, não é visto. Então não é um posicionamento muito bom, apesar dela ter o Júpiter nessa casa, acaba que o Marte, sendo um regente, tira um pouco do benefício dela, desse dinheiro dela, né? A casa 3 dela, que é a casa da comunicação, dos irmãos, das mãos e pequenas viagens, ela tem vários planetas. Ela tem Urano, tem Mercúrio, tem Sol, tem Netuno, enfim. Normalmente quem tem Urano perto do Mercúrio tem uma comunicação, uma voz irreverente. São pessoas que costumam ser engraçadas, podem ser comediantes, enfim. Tem uma voz, consegue imitar vozes, consegue ter um talento, né? O Mercúrio é a forma de se comunicar. E com o Urano ali, dá uma diferença, um quê a mais na voz da pessoa. Ter o Sol na casa 3 indica que ela é uma pessoa que envolve o brilho dela, a energia dela está em aprender, em se comunicar, em transmitir conhecimento. E seria uma forma dela se sentir melhor. O estudo, valorizar o aprendizado, e enfim, né? O próprio canto. A casa 4 dela, que é a família, está em Capricórnio, com a Vênus ali. Ou seja, ela ama muito a família dela. Porém, a casa 4 em Capricórnio, Capricórnio é regido por Saturno, e o Saturno dela está na casa 1. Saturno sendo regente da casa 4 dela, indica que a família dela traz muitas limitações, responsabilidades, e em algum momento, ou no caso atualmente, acaba sendo uma forma de privá-la, de restringi-la, de oprimi-la. Ou seja, a família acaba exercendo essa pressão, esse peso na vida dela. Como a gente sabe atualmente, ela está praticamente presa, sendo controlada pela família, né? Bom, além disso, o que eu posso falar com essa Vênus na casa 4? Sim, a Vênus rege a casa 1 dela, ou seja, o objetivo de vida dela era construir uma família, ter uma família. E isso ficou muito frustrado e trouxe muitas dores e sofrimentos para ela, porque ela casou, teve filhos, mas os filhos foram tirados dela, enfim, da proximidade dela e tal. O relacionamento não deu certo. O sonho dela de ter uma família acabou virando um pesadelo. Isso tem muito a ver também com esse Saturno regendo a casa 4. Foi um peso para ela. A família acabou sendo um peso para ela. Tanto a família dela de origem, pai, mãe e etc., como a família que ela tentou construir. A casa 5 dela, que são os filhos, que são os namoros, relacionamentos, ela tem a lua na casa 5, ou seja, ela é uma pessoa que se apaixona muito, que é muito carinhosa, muito emocional, enfim, uma pessoa passional. Porém, a casa 5 dela, tendo a lua lá, o que acontece? Começa em Aquário, a casa 5 dela. E Aquário, na astrologia tradicional, é regido por Saturno, ou seja, limitações, responsabilidades, restrições, um peso, uma responsabilidade, enfim. A gente sabe que os filhos que ela teve foram tirados dela e que os relacionamentos amorosos dela também trouxeram muito sofrimento, dor, restrições, limitações, enfim. Além disso, a lua na casa 5 dela mostra a questão da música. A casa 5 tem a ver com a criatividade, com talentos, habilidades, com o amor, com tudo que você cria, né? É a casa dos filhos. E a lua, ela representa a mãe. Então ela tem um profundo amor pelos filhos e pela música, porque a lua representa as músicas, né? Ela criou músicas muito irreverentes, ela marcou uma geração. A lua, estando em Aquário, ela trouxe muita novidade, muita coisa diferente da época dela, que virou uma tendência. Que ela foi a princesa do pop, a rainha do pop, enfim.
Então, a gente consegue ver essas características através da lua dela na casa 5, fora que a lua dela na casa 5 rege a casa 10, mas isso eu vou falar também mais pra frente. A casa 6 dela está em Peixes, e Peixes é regido por Júpiter, que no mapa dela está na casa 2. Bom, a casa 6 tem a ver com empregados, pessoas que prestam serviços, todo o pessoal que trabalha para ela, né? Que está ali servindo ela de alguma forma. Como a gente sabe, o Júpiter, ele é um benéfico, ele traz ajuda, ele provém muitas coisas positivas. E quem trabalhou com ela tinha cuidado, né? Queria vê-la bem, queria o melhor para ela. A gente consegue ver isso em entrevistas e tal, em depoimentos. Então, quem cercava ela ali, quem estava a serviço dela e cercava ela no ambiente profissional, os empregados e tudo, queriam o bem dela. Então, estavam ali realmente de coração querendo ajudá-la, querendo que ela conseguisse vencer os obstáculos dela, apoiando ela e tudo. O que é bem positivo, né? Numa carreira em que a pessoa acaba passando muito tempo fora de casa e ali no meio de pessoas que estão trabalhando para ela. A casa 7 dela. Casa 7 dela são os relacionamentos, é marido, é casamento, enfim. Casa 7 dela está em Áries e o Áries é regido pelo Marte. No mapa dela, esse Marte cai na casa 12. Marte é um pequeno maléfico e na casa 12 é uma casa de dor, sofrimento, hospitais, ou seja, mostra que esses relacionamentos dela sempre vão trazer algum tipo de dor, sofrimento, que vão acontecer traições dela ou da pessoa e que não serão relacionamentos fáceis. Além do que, ter o Marte regendo a casa 7 mostra que os parceiros são agressivos, são dominadores e existe uma energia de separação. Então, o que acontece com mais facilidade é que ela tenha relacionamentos por atração e com o passar do tempo pode haver uma traição dela ou da pessoa, que haja até violência, como já aconteceu no relacionamento dela, né? Que foi divulgado que o namorado dela era muito agressivo, era uma pessoa que dominava, queria abusiva, vamos dizer assim. Então, quem tem a casa 7 em Áries e o regente sendo Marte numa casa 12, ou seja, esses relacionamentos amorosos dela, esse casamento que ela teve com o Kevin, enfim, são relacionamentos que trazem dor e sofrimento por estarem na casa 12. Até assim, a saúde mental dela piorou muito depois desse casamento que ela teve a separar. Ela separou-se dele, mas a saúde mental dela assim ficou afetada. Talvez o cara era muito abusivo, talvez não, a gente sabe que era, assim, as notícias e tal, enfim. Então ela tem que ter muito cuidado com quem ela se relaciona, porque a tendência é que ela encontre pessoas com esse padrão de personalidade, de violência, de querer dominar o outro, controlar. Tem a questão da traição, assim, porque o Marte está na casa 12, né, das coisas escondidas, ocultas, enfim. Então, para que ela equilibrasse isso, ela tinha que procurar alguém que tivesse um Marte muito bem equilibrado. No caso, uma pessoa que trabalhasse com esporte, que fosse uma pessoa muito competitiva e dominadora, em outro aspecto, que não fosse no casamento, no relacionamento, mas que fosse assim na vida. Exemplos disso, jogadores de futebol, vamos ver assim, pessoas que trabalham em corrida, enfim, competidores no geral. Automobilismo, pessoas desse tipo que canalizam essa energia de Marte na profissão e não dentro do relacionamento, ou que pelo menos colocam bastante da energia em uma área e acabam sendo mais saudáveis no relacionamento, dentro do relacionamento. Se isso vai acontecer, só o tempo vai dizer, e lógico, olhando, né, os mapas dela, das previsões do futuro. Mas vamos partir para a casa 8. A casa 8 é a casa do dinheiro dos outros, é a casa dos recursos dos outros, de heranças, enfim. A casa 8 dela está em Touro, o regente de Touro é a Vênus, e a Vênus dela está na casa 4. Ou seja, provavelmente ela vai ter uma herança, ou ela vai deixar uma herança para a família, né, o que é
Por que que ela vai deixar uma herança para a família? Porque tanto a casa 1 dela, que está em Libra, como a casa 8 dela, que está em Touro, são regidas pela Vênus. A casa 1 representa ela. A casa 8 representa o dinheiro que ela recebe ou heranças. Mas como os dois estão com o mesmo regente caindo na casa 4, então é provável que ela deixe, e até mesmo porque, assim, sabendo das condições financeiras dela, do trabalho dela, da imagem pública, é normal que ela deixe muito para a família dela, para os filhos, enfim. A casa 9 dela tá em Gêmeos, né? Gêmeos é a casa da faculdade, dos estudos superiores, é a casa das viagens. E assim, o Mercúrio, ele rege Gêmeos, e o Mercúrio dela tá na casa 3. O Mercúrio tem a ver com pequenas viagens, ou seja, ela viajou muito, e esse Mercúrio, ele tá em conjunção com Urano. O Urano quer dizer o quê? Coisas repentinas. Ela viajou muito para outros países de forma repentina, o que é natural, sendo uma cantora. A gente fechou uma turnê, vai passar, não sei quanto, 2 anos, 3 anos viajando vários países com a turnê, enfim. Combina muito com a questão da carreira dela também. Mas, basicamente, esse Mercúrio em conjunção com Urano na casa 3 dela mostram que ela viajou muito através da voz dela. O Mercúrio é a voz. Ela ter esse Mercúrio que rege a casa 9 das viagens em conjunção com Urano, quer dizer que ela viajou por conta da voz dela ou do intelecto. A gente sabe pela vida dela que foi pela voz dela. Não que não seja pelo intelecto também, porque escrever músicas, compor, tudo isso envolve a mente, né? Então, tudo tá conectado aí. A casa 10 dela, que é a casa da profissão, tá em Câncer. Câncer regido pela Lua. Como eu falei já anteriormente, a lua dela está na casa 5. E a casa 5 tem a ver com filhos, com festa, tem a ver com shows, tem a ver com crianças, adolescentes. Se você for ver a carreira dela, ela começou a trabalhar muito nova, na infância, ou seja, regente da 10 na 5 pode ser trabalhar na infância. Regente da 10 na 5 pode ser trabalhar com crianças, trabalhar em eventos, trabalhar em shows. Isso se encaixa perfeitamente na trajetória dela. No Clube do Mickey, quando ela trabalhava ainda criança, depois com músicas, as músicas dela eram para adolescentes, para meninas, enfim. Inicialmente, a carreira dela é muito essa lua na casa 5. Fora que a lua representa a música, ou seja, uma carreira, casa 10 em Câncer, que envolve música ou o feminino, né? Caindo na casa 5, que tem a ver com festas. Tem tudo a ver com shows, com música. Tá tudo assim muito condizente com como foi a vida dela, como é a vida dela. Mas, se você for pensar, o regente da 10 na 5 mostra que a energia dela, a profissão, a carreira dela, podia ser colocada nos filhos, porque a casa 5 também é os filhos, ou seja, quando ela teve filhos, ela parou a carreira dela, porque a energia foi canalizada em uma área da casa 5. Ela deixou de fazer os shows, de fazer os eventos dela e foi se dedicar aos filhos, porque são mesmo os assuntos da casa 5, entende? Todo, seja na música ou seja nos filhos, ela tá preenchendo a casa 5 dela, tá se satisfazendo através disso. Ser mãe, para ela, é uma profissão. É tão gratificante como uma profissão, uma carreira, porque envolve a lua e envolve a casa 5, que são filhos e maternidade. Então explica muito bem porque ela decidiu dar uma parada quando ela teve os filhos. Uma pena, né, que, como a gente sabe, e eu falei anteriormente, a casa 5, quando ela está em Aquário, o regente é Saturno, está na casa 1, ou seja, os filhos foram restringidos dela. Ela, ela não pode conviver com os filhos como ela gostaria. Ela teve essa restrição, essa limitação e esse isolamento deles, porque o regente da casa 5 é o Saturno, entende? E também o trabalho dela, né? O trabalho dela também foi muito
restringido, porque não tem como ela trabalhar se ela não está se sentindo bem. E o Saturno na casa 1 dá muito essa questão da tristeza, da depressão, do um vazio que você não consegue preencher. Então, a família dela e a casa 5 dela, que são os filhos, e a própria música, eles são regidos pelo Saturno. Então, trouxeram muitas limitações, pesos e restrições para ela de diversas formas, o que deixou ela muito mal. Esse processo todo foi deixando ela muito mal, foi muito pesado para ela. A casa 11 dela está em Leão, e Leão é regido pelo Sol. O Sol dela está na casa 3. O Sol é aquilo que nos dá energia. Então, a casa 3 tem a ver, sim, com estudo, com se comunicar, com estudo, enfim. Uma forma dela se sentir melhor seria ela colocando esse sol dela em ação. A vida toda dela foi basicamente trabalhar música, dança, competição, mas o sol na casa 3 dela também conseguiria colocar energia na vida dela através de estudo, de cursos. O sol dela está em Sagitário. Sagitário gosta muito de filosofia, de pensar na vida. Então, ela poderia se sentir melhor, mais energizada e sair dessa tristeza que às vezes a gente percebe que ela está, desse vazio, através desse sol na casa 3, que é o estudo, a filosofia, o sentido da vida, né? O Sagitário está sempre procurando conhecer novas coisas, viajar. O Sol na casa 3 também fazer muitas pequenas viagens, mas o que acontece é que ela tá presa, né? Ela tá presa em casa, ela tá presa porque ela não pode fazer o que ela quer. Isso para Sagitário, para uma pessoa de Sagitário, de Sol em Sagitário, se sentir restringido, limitado, é algo muito adoecedor. Então, isso que a família dela tá fazendo é muito, muito, muito difícil e adoecedor para ela, porque você limitar a liberdade de uma pessoa de Sagitário, uma pessoa que quer conhecer o novo, que quer viajar, que quer curtir a vida, desbravar, enfim, isso é muito, muito adoecedor, muito adoecedor. Mas também está marcado nela, essa família que restringe, que oprime, que limita, que responsabiliza, por conta do Saturno, que rege a casa 4 dela, que é a família, né? Bom, a casa 12 dela é a casa de hospitais, dor, sofrimento, o inconsciente, enfim. E a casa 12 dela está em Virgem, e Virgem é regido por Mercúrio, mas ela tem Marte na casa 12. Ou seja, os impulsos dela, acabam trazendo problemas de saúde mental, de ansiedade, enfim. Ela é muito impulsiva e isso traz problemas de saúde para ela. O Marte na casa 12, ele rege a casa 7 e rege a casa 2, ou seja, os problemas dela de saúde, eles vêm, as doenças, né, elas vêm através da casa 7, que são os relacionamentos dela, que a gente pode acompanhar na vida dela, né, que aconteceu e que acontece, eu não sei atualmente, esse namorado dela tá há um tempo aí, parece ser alguém ok, em comparação com os outros, mas assim, basicamente, esse Marte na casa 12 dela, sendo Marte, ele rege tanto Escorpião quanto Áries, ou seja, rege a casa 2 dela e a casa 7. O que isso significa? Ter Marte na casa 12, regendo a casa 7 e a casa 2, mostram que os relacionamentos dela trazem dor, sofrimento e afetam a saúde dela, ou seja, deixam ela mal, e a autoestima dela. E o dinheiro dela também traz coisas ruins para ela, ou seja, o dinheiro dela que ela ganhou foi adoecedor para ela, e os relacionamentos que ela teve também.
E esse foi o vídeo de análise do mapa astral da Britney. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um próximo vídeo explicando os eventos da vida dela. Vou colocar o mapa natal dela, de nascimento, e os trânsitos das épocas de casamento, gravidez, namoro, início da carreira, enfim, separações, o acidente que ela teve no joelho e previsões para o futuro, certo? Vou colocar esse vídeo. Assim que eu fizer, vai estar na descrição desse vídeo. Curte aí o vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação.